notícia do dia aqui em São Paulo, muitos desdobramentos, mas eu quero antes trazer um contexto para a gente relembrar essa história. O Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, ontem à noite, publicou em suas redes sociais uma imagem de um laudo com uma série de indícios de falsidade contra Guilherme Boulos, e nesse laudo dizia que o Guilherme Boulos, do PSOL, também candidato à Prefeitura de São Paulo, havia procurado uma clínica no Jabaquara, aqui na zona sul de São Paulo, em janeiro de 2021, apresentando um quadro de surto psicótico grave, e que um exame apresentado por um acompanhante do Guilherme Boulos havia dado positivo para o uso de cocaína por parte do Guilherme Boulos. E nesse laudo repleto, ali cheio de indícios de falsidade, esse suposto médico que assinaria esse laudo diz que encaminharia o Boulos para um psiquiatra de forma emergencial. Só que o que aconteceu? Esse laudo foi publicado ontem à noite, e ao longo da noite e ao longo do dia, uma série de reportagens, a própria campanha, vieram à tona várias evidências, várias questões que indicavam que aquele laudo era falso, que estava cheio enfim, havia uma série de questões que não estavam batendo, de questões que não faziam sentido. Vou trazer algumas dessas questões. Por exemplo, RG do Guilherme Boulos, no laudo, estava ali com 10 dígitos, um dígito a mais. O médico que assina, José Roberto de Souza, ele morreu em 2022. Ao jornal O Globo, uma ex-secretária dele disse que não havia reconhecido a assinatura que aparecia nesse laudo publicado pelo Pablo Marçal. A filha do médico, a filha desse médico que aparece no laudo, disse que trata-se de um documento falso e que o pai nunca trabalhou na capital paulista. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre a filha desse médico. No mesmo dia em que o Boulos, segundo esse laudo, teria dado entrada nessa clínica, ele fez uma transmissão ao vivo no fim da manhã. Um vereador de Osasco, que fica aqui no estado de São Paulo, ele chegou a se encontrar com o Guilherme Boulos também. E no dia seguinte, nesse dia em que teria supostamente acontecido essa internação, a qual ele teria sido encaminhado por esse médico, o Boulos estava numa ação, numa comunidade aqui em São Paulo, fazendo uma ação social. Tem outras questões também, enfim, o nome dessa empresa da clínica estava diferente no laudo, e o dono da clínica, que é o Luiz Teixeira da Silva Júnior, é amigo, apoiador e, como a Vera Magalhães destacou, é vizinho do Pablo Marçal aqui em São Paulo. O Luiz Teixeira da Silva, dono da clínica, inclusive apagou registros que ele tinha com o Pablo Marçal em redes sociais. Repercussões, então. A última decisão agora, mais recente, a gente tem um destaque para a gente mostrar, preparado pelo nosso editor Juliano Zarembski, mostra que o juiz eleitoral Rodrigo Capês determinou a suspensão por 48 horas da conta no Instagram do Pablo Marçal. Informação antecipada pela nossa Daniela Lima. Essa medida deverá ser cumprida no prazo de 2 horas pela plataforma, e essa decisão foi a partir de uma notícia-crime que foi apresentada pela campanha do Guilherme Boulos. Segundo o juiz, há indícios de vários crimes previstos no Código Eleitoral. Mais cedo, a Justiça Eleitoral havia determinado a retirada de vídeos que continham esse laudo com indícios de falsidade, para que essas publicações saíssem do ar, porque a publicação do Pablo Marçal saiu ontem à noite do ar. Segundo ele, foi o Instagram, a Meta, que tirou do ar. Mas então, para que outros perfis que tinham esse laudo a plataforma retirasse esses vídeos do ar, porque o juiz que determinou isso, o Rodrigo Colombini, disse que há plausibilidade nas alegações da campanha do Boulos e falou em falsidade do documento. Então, falou que tratava-se de um documento falso. Então, a campanha do Boulos entrou com essa representação na Justiça Eleitoral, pedindo a retirada do vídeo do ar, falando, por exemplo, em ataque à imagem e à honra do Guilherme Boulos e danos incalculáveis à normalidade do pleito às vésperas da eleição. Teve essa notícia-crime que gerou, então, a suspensão do perfil do Marçal. E, além da Justiça Eleitoral, também fez pedidos de prisão. Fez pedido de prisão na PF e outro na Justiça.
A polícia, a apuração da Camila Bonfim e do Bruno Tavares. Polícia Federal abriu um inquérito e cumpre diligências hoje, sábado, para investigar esse laudo. E juntaram também essa representação a um outro inquérito que já tramitava, também por causa de acusações de Pablo Marçal, sem provas, contra Guilherme Boulos, associando ele ao uso de droga. E além da Polícia Federal, Polícia Civil também. Advogados do Guilherme Boulos registraram um boletim de ocorrência. Eles já tinham feito diligências logo cedo, segundo a apuração do Bruno Tavares, de ofício. Instituto de Criminalística já está trabalhando. O inquérito foi instaurado. Daqui a pouco deve ter uma coletiva para esclarecer mais informações.